Lá no Salmos 19, versículo 12 e 13. Amém? Eu vou ler, são 3 versículos diferentes, aí, se os irmãos não quiser deixar só nesse mesmo, que eu abro lá nos outros. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E o outro texto está lá no Salmo 139, 23 e 24. Fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tanto no Salmo 19 quanto nesse, a gente vê que é uma oração do salmista, né? Ele pode sentar, gente, me perdoa que eu esqueci de falar. Nos 2 versículos que eu li, né, que nós lemos, mostra uma oração do salmista, né? Ele pedindo ao Senhor, né? A primeira oração, ele fala: quem há que possa discernir as próprias transgressões? Ou seja, ele fala: Senhor, eu não posso ver o que há de errado em mim, mas o Senhor pode, porque Deus, ele conhece. Deus conhece o nosso interior. E o Senhor, quando ele mostra alguma coisa em nós, não é porque ele não sabe, porque ele já sabe. Ele mostra para que a gente tenha o conhecimento daquilo que está lá dentro. Porque o Senhor conhece, Ele escolheu a gente, sabendo dos nossos erros, das nossas falhas, né? E o Senhor nos escolheu conhecendo os nossos defeitos. Então, quando o salmista faz essa oração, né, ele fala: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. É para que ele fique ciente se existe alguma coisa errada dentro dele. E o Senhor sempre mostra, né, quando a gente faz essa oração, é um sinal de humildade, o Senhor mostra. E por que Ele mostra o que há de errado com a gente? Para que a gente possa tomar a decisão de se arrepender e de melhorar. Porque se a gente faz a oração: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Ele vai mostrar. E eu falo por experiência própria, porque essa tem sido a minha oração nos últimos tempos, sabe? Eu tenho feito essa oração, sempre faço, eu falo: Senhor, sonda o meu coração, porque a gente não conhece a gente mesmo, né? Nós não conhecemos. E quando o Senhor nos mostra, é para a gente saber. Porque se já tiver a oportunidade de estar com alguém que acha que é e não é feio, a gente olhar e ver que a pessoa está assim, achando, ou então que ela não está achando, porque às vezes não é só não achar que é, às vezes é não achar que não é. Não achar que não consegue, ou achar que consegue demais. E o Senhor sabe, né? Então, igual estou falando com os irmãos, essa tem sido a minha oração. E a gente se surpreende, viu? Quando a gente faz essa oração, o Senhor, Ele traz à tona muita coisa. Igual aconteceu comigo, o Senhor trouxe muita coisa à tona dentro de mim que eu não sabia. E que eu não sabia que aquilo estava lá. Inclusive, semana passada, antes do pastor me convidar para ministrar, né, eu estava em crise na quinta-feira. Porque eu ainda falei com meu marido, eu falei: eu estou com uma sensação ruim de estar perdida, de estar sem rumo. E eu comentei isso com o pastor falou: vou estar orando pela vida da senhora e tal. E de tarde, antes de eu vir para o culto, o Senhor ministrou meu coração. E Ele falou: Gisele, você precisa abrir mão daquilo que você acha que sabe, para me poder te ensinar. Porque assim, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ver pregação. Então, eu comecei a me inflar, eu comecei a achar que eu sabia alguma coisa, né? E o Senhor falou: não, você ainda não sabe, eu quero te ensinar. E aí eu vim, aí eu falei com o Vandir, eu falei assim: nossa, Deus falou comigo que eu não sei nada, né? Que eu preciso abrir mão do que eu acho que sei. Aí vim para o culto. Quando veio o pastor, falou: irmã, semana que vem você traz a palavra. Eu falei: meu Deus, hoje que eu descobri que eu não sei nada, o Senhor mandou trazer a palavra. E assim o Senhor faz, né? Porque a glória é dele, não é sobre quem eu sou, mas é sobre quem Ele é. Né? Eu nada posso, mas o Senhor pode. E aí eu falei, aí na sexta-feira eu estou assim: ai, meu Deus, o que eu vou levar? O que eu vou falar com os irmãos?
porque eu estava achando que sabia muito, o Senhor falou que eu não sabia. E aí o Senhor, mais uma vez, falou, Ele falou, não é sobre o que você sabe, que você pensa saber, mas é sobre o que você vive. E eu falei, amém, Senhor. E o que eu tenho vivido é isso. Eu tenho pedido ao Senhor para sondar, e o Senhor tem trago muita coisa à tona, muita coisa feia, que é constrangedor, né, quando o Senhor mostra. Mas eu falo que é constrangedor porque assim, a gente não sabe das nossas falhas, a gente não sabe. E quando a gente faz essa oração, o Senhor traz à tona, mas Ele traz não para condenar, mas para mostrar, filha, vamos melhorar aqui. Porque quando a gente vê o filho fazendo uma coisa errada, o que a gente faz? A gente corrige, não corrige? Você vai deixar ele solto? Não vai. Né? Deus é pai, então Ele nos corrige. Então, toda vez que o Senhor corrigir, né, assim como corrigiu eu estou sugerindo aos irmãos que façam essa oração, peçam ao Senhor para que sonde, né, para que traga à tona, porque quando o Senhor mostrar, vocês têm a opção de escolher fazer o certo, né, e pedir ajuda, porque com a ajuda do Senhor, sozinho a gente não consegue mudar, né? E é maravilhoso, né, a gente ter essa intimidade com o Senhor, buscar isso, né, porque a gente sabe que a gente vive tempos maus, tempos ruins, né? As coisas vão piorar, a gente sabe disso, então a gente precisa estar firme e forte. E quando a gente faz esse tipo de oração, né, e que existe um arrependimento, é isso que o Senhor quer de nós. Para quê? Para que a gente possa ser cheio do poder. O poder de Deus ele só vai descer na nossa vida quando houver arrependimento. Sem arrependimento não tem como ter poder de Deus. E se não tem poder de Deus, a gente não consegue, né, compartilhar da palavra do Senhor. O povo lá fora está morrendo, está carecendo da gente que conhece a boa nova, chega lá e gritar e falar com eles de uma palavra de esperança, que existe esperança para aquele que crê, ainda dá tempo. Enquanto há vida, há esperança. O pastor falou isso aqui, eu amo essa frase, porque é isso, enquanto há vida, há esperança. E para a gente chegar lá e falar isso, a gente precisa estar cheio do poder de Deus. Porque se a gente falar da boca para fora, não vai adiantar, né? A gente não dá para o outro algo que a gente não tem. Para a gente ter, a gente tem o quê? Que viver. Então, não adianta. Eu posso ler a Bíblia inteira, se eu não colocar em prática, não adianta nada. Né? Então, eu convido os irmãos, né, que possam fazer essa oração, pedindo ao Senhor para que sonde, para que conheça, né, para que vocês mesmos possam se conhecer, né, se arrepender, para que possamos nos arrepender todo dia de arrependimento, porque a gente é humano. Tá aqui em cima não quer dizer que a gente é perfeito. A gente vai errar. A gente estamos caminhando para a perfeição, né? Um dia seremos perfeitos, irrepreensíveis lá no céu. Um dia seremos, mas enquanto a gente não chega lá, a gente é falha. Então, a gente tem que buscar no Senhor, né, porque é Ele que pode nos ajudar na caminhada, é um processo. Uma coisa que eu aprendi, que a salvação ela é instantânea. O que é isso? Ela é imediata. Vamos supor, eu estou aqui na igreja, aí eu ouvi falar de Jesus, eu acreditei, eu criei, então eu sou salva naquela hora. Mas, após a salvação, existe um processo de santificação, é onde o Senhor vai tratando. Eu falo que Ele vai arrancando os carrapichos, né? Já andaram no mato, fica lotado daqueles carrapichos. É um a um que vai tirando, né? A gente não consegue tirar tudo de uma vez. Assim é o Senhor conosco, né? Então, é isso. E outro versículo que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em Efésios. Eu não sei, a tradução aqui dá para mudar ou você consegue colocar na NVT? É Efésios 5. Efésios 5:13. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, enquanto o Pedro coloca lá. Eu gosto da Nova Versão Transformadora, que é uma linguagem que fala bem assim, a nossa linguagem, é uma fácil compreensão. Na minha fala assim, ó, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Eu não falei o versículo, é 13, Pedro? 5:13. E olha lá, quando eu li essa palavra, eu fiquei chocada, né, de ver a verdade, né, do Senhor. E fala lá, suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Amém. Vamos parar por aí. E o que é a luz? A luz é Jesus.
Então, quando nós caminhamos com o Senhor, que a gente se achega perto dele, a gente vai ver, o Senhor vai mostrar. Imagine comigo, um quarto escuro, uma garagem. Né? Creio que a maioria deve ter uma garagem ou um quarto escuro. Quando você vai procurar alguma coisa, você tem que fazer o quê? Acender a luz, não é? Porque se você não acender, você não vai ver onde é que está a ferramenta, onde que está aquilo que você precisa pegar, então você tem que acender a luz para você achar. Assim somos nós. Jesus é a luz. Quando a gente se achega diante do Senhor, Ele expõe, Ele mostra as coisas na gente, aquilo que precisa mudar, né? Ele mostra as nossas más intenções, como diz a palavra, porque a gente é humano. Se alguém fala que é perfeito, que não pensa nada de ruim, ele está mentindo. Porque a gente pensa, e o pecado não é pensar, o pecado é fingir que não pensa, né? E tentar esconder. Então, toda vez que a gente se chegar diante do Senhor, que Ele é luz, nada vai ficar escondido, e que Ele mostrar alguma coisa, a gente não precisa se sentir condenado, porque Jesus ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. Se Ele está mostrando alguma coisa lá dentro, é porque Ele quer corrigir aquilo, Ele quer mudar aquilo. E para quê? Para que a gente seja salvo? Não, eu creio que quando a gente aceita Jesus, a gente já é salvo, né? E o Senhor vai mostrando aquelas mazelas, essas coisas. Para quê? Para ir melhorando a gente enquanto está aqui nessa terra. Porque o Senhor nos promete vida eterna, mas Ele nos promete viver uma vida em abundância aqui. Então, para a gente viver uma vida em abundância aqui nessa terra, a gente tem que deixar o Senhor limpando os picãozinhos, tirando a sujeira. Quanto mais limpo, melhor. Né? Então, é isso que eu tenho para falar com os irmãos, e como eu usei o exemplo meu, né, que eu falei, a gente fica assim, assombrado das coisas que vêm. Né? O nosso coração, como a Bíblia fala, né, ele é desesperadamente corrupto. Gente, me fugiu da memória. Lembra aquele versículo do coração? Ai, o pastor não lembrou. Me fugiu aqui do coração. Lembra, amor? Isso, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. O que é isso? Quer dizer que o nosso coração ele faz uma avaliação errônea a nosso respeito. Às vezes ele fala que a gente sabe muito e a gente não sabe nada. E às vezes ele fala que a gente não sabe, que a gente não é, que a gente não vale nada, e isso é uma mentira também. Então a gente tem que ir no Senhor e ver o que a palavra fala a nosso respeito. E tomar posse. Se ele está corrigindo, amém. Mas se ele está falando, vai, filho, eu te chamei para isso, é isso que eu te chamei, faz, vai também. Né? E, gente, eu me perdi, peraí, contando do que aconteceu comigo, né? Como eu falei, a gente fica surpreso. Eu comecei a pensar a respeito de mim, que eu sabia muito, e o Senhor me mostrou que não. Né? E, assim, eu fiquei constrangida diante do Senhor, porque a gente fica, né, como tem um louvor que fala, o amor de Deus nos constrange. É igual assim uma mãe, né? Falar nisso, gente, a minha mãe está aqui, ó, Simone, é um prazer para mim estar ministrando aqui com ela aqui, né, podendo ver, ela que cuidou de mim, cuida até hoje, né, linda. E o Senhor, agora me perdi mesmo, né? Eu ter tido a minha mãe, esqueci do resto. Mas falando, né, que a gente fica constrangido quando o Senhor traz à tona aquelas sujeiras, aquelas mazelas, porque é fácil ser crente aqui na igreja, não é? Eu ficar fingindo aqui que sou boa, né? Mas o Senhor que vê, né, longe do pastor é outra conversa, né? E assim, a gente tem que ser irrepreensível, não é diante do pastor, mas é diante do Senhor, porque naquele grande dia não vai ser o pastor Carlos que vai falar, vem, Gisele, mas vai ser Jesus que vai falar, vem, vem, Simone, vem, irmão, vem, vem. É Ele que vai falar. Então, não adianta eu ficar aqui na igreja fingindo que está tudo bem. E, às vezes, não é nenhuma questão de fingir. Às vezes não, a maioria das vezes a gente nem sabe que está precisando ser tratado em algumas áreas. Por isso que tem a oração. Né? A oração é o quê? A conversa com Deus. Aí você fala, mas como que eu vou orar? Eu tenho que ficar de joelho 24 horas? Não, orar a Deus é uma conversa. Enquanto você dirige, enquanto você está lavando lá a vasilha, né? É bom a gente separar um horário para ler a palavra, mas oração é isso, é a gente compartilhar com o Senhor sobre a nossa vida. Porque Deus, o nosso Deus, é Deus de coisas grandes e Deus de coisas pequenas. Às vezes a gente tem mania de colocar Deus numa caixinha aqui na igreja, como se a gente fosse ver Deus só o dia do culto. E não é isso, Deus está preocupado com o cabelo que você está querendo arrumar lá em casa e não consegue. Deus está preocupado com a falta de perdão, que às vezes a gente está magoado com alguém e não consegue. E às vezes a gente
coloca Deus como se fosse só assim no sobrenatural, mas Deus, ele é Pai, ele quer fazer parte das coisas pequenas e das coisas grandes, né? Deus, o tempo inteiro, né, ele sempre quis um relacionamento com a humanidade, né? E o que é relacionamento? Né? É intimidade, né? Deus não quer que a gente converse com ele só na quinta e só no domingo, mas ele quer que a gente converse com ele no caminho para o trabalho, na escola, todo o tempo, né? Independente de coisas grandes ou pequenas. E como eu estava falando com os irmãos, diante dessa oração de pedir ao Senhor para que sonde o nosso coração, como eu disse, o Senhor tem trago muita coisa à tona a meu respeito, que nem eu não sabia, mas o Senhor me mostrou, porque Ele me deu a chance de me arrepender para que Ele pudesse fazer diferente. Porque o Senhor, Ele não é enxerido, Ele não é entrão. Ele fala, ó, filha, isso aqui precisa melhorar. Depende de mim querer obedecer, depende dos irmãos querer obedecer ou não. E nós fomos chamados para ser filhos. Filhos. Hoje eu estava conversando com a moça que arruma meu cabelo e eu falei com ela, né? O Senhor não criou o inferno para o homem. O Senhor não criou o inferno para o homem. O homem vai para lá porque ele quer, né? Porque a palavra fala que o Senhor veio para salvar aquilo que se havia perdido. E o que se havia perdido? Nós tudo. Não tem nenhum aqui que não havia se perdido. Todos nós havíamos nos perdidos, né? E, assim, independente do que a gente fazia ou não, a gente, quando nasce, já nasce perdido. A gente precisa nascer de novo, né? E como que é esse nascer de novo? Tem pessoa que nasce de novo enquanto criança, enquanto jovem, adulto, velho, não importa. É que a gente fala, enquanto há vida, há esperança. E como que é nascer de novo? Né? Isso não sou eu que posso fazer. Não é porque eu estou falando que os irmãos, se tiver alguém que não nasce de novo, vai nascer, mas é por Cristo. É uma obra sobrenatural que só o Senhor pode fazer, né? E o Senhor, ele nos chama. A palavra fala que ele está à porta, batendo, que aquele que abrir, ele vai entrar e vai cear. Então, hoje, enquanto a gente está vivo, né, a gente tem a oportunidade de abrir a porta para o Senhor entrar e fazer morada, né? E o que eu tenho para falar é isso, né? Então, assim, o Senhor nos chamou para sermos filhos, né? Porque a herança daquele dia é para os filhos, né? Então, eu não sei, não conheço os irmãos, conheço assim, né, só por alto, mas o Senhor conhece o coração de cada um. E o que eu tenho para falar nessa noite é que, se alguém ainda não tem certeza de ser filho, a noite é hoje, né? Hoje é a hora é agora, né? E aí vocês falam, mas como que eu faço isso? Eu não sei como que faz, mas é Deus que faz. Então, que vocês possam elevar os seus pensamentos, uma oração ao Senhor, pedindo Ele para serem feitos filhos, né? Porque eu falo que o nosso Deus, ele é Deus de milagres, né? Mas o maior milagre que um ser humano pode receber é a salvação, né? É ser livre do inferno, da condenação eterna. E o pior do inferno não é o fogo, não é o bicho, igual a palavra fala, mas o pior do inferno é a ausência eterna do Senhor. Porque aqui na terra a gente pode ter pintado, pode ter feito o que for, mas se houver arrependimento e a gente clamar ao Senhor, Ele vem ao nosso socorro, nos salva, nos limpa e transforma a nossa vida. Mas depois daqui, não, gente. Depois daqui acabou, né? Então, o pior do inferno é a ausência eterna do Senhor, né? Porque é só o Senhor que pode nos trazer alívio, né? Então, eu convido os irmãos para se colocarem de pé, vamos fazer uma oração. E você que tem certeza que é filho, agradeça o seu pai, peça a ele que sonde o seu coração. E se alguém não tem certeza de ser filho ainda, peça ao Senhor, porque Ele quer fazer de todos nós filhos. O Senhor não nos chamou para sermos escravos, mas o Senhor nos chamou para ser livres, porque a palavra fala, onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Pai. Nós louvamos ao teu santo nome, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a tua palavra. Oh, Senhor, eu não conheço essas pessoas, mas o Senhor conhece a cada um, que o Senhor possa sondar o coração de cada um, Pai. E se porventura existe alguém aqui ainda, Senhor, que tem dúvida de ser teu filho, que o Senhor possa fazer dessas pessoas filhos do Senhor. Ensina eles, Pai, como eles podem abrir o coração deles para que o Senhor possa entrar e fazer morada, para que o Senhor possa entrar e ceiar com eles, Pai. Não há privilégio maior para a humanidade do que ser feito filho do Senhor. Oh, Pai,
que cada um possa ter intimidade com o Senhor, porque é um privilégio maravilhoso podermos ouvir a voz do Senhor. E nós sabemos que não é só quem prega, não é só quem está nos altares, não é só quem canta que tem o privilégio de ouvir a tua voz, mas são todos aqueles que são feitos teus filhos, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é todo-poderoso, Pai. Que o Senhor possa visitar a cada um neste momento, Pai, e que cada um possa conhecer ao Senhor com profundidade. Oh, Pai, que o Senhor venha jogar por terra, Senhor, toda aparência. Espírito Santo, que possamos, Senhor, mergulharmos fundos na Tua presença, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas mazelas, Pai, para que possamos ser cheios do Teu Espírito. A Tua igreja precisa, Pai, ser cheia do Teu Espírito. Nós necessitamos, Senhor, do Teu poder, da Tua presença, Pai, porque não é o que nós fazemos, não é o que nós falamos que leva libertação, que leva cura, que leva salvação, mas é o que o Senhor faz. Então, que possamos, Pai, ser cheios do Teu Espírito, para que possamos ser instrumentos, Pai, para onde quer que colocamos os nossos pés, o Senhor venha falar, que não venhamos falar nada de nós mesmos, porque nós nada temos, nós nada podemos, mas o Senhor pode, Pai. A Tua palavra fala que o Senhor é o grande eu sou. O Senhor é tudo que nós não somos. O Senhor tem tudo que nós não temos. O Senhor pode tudo que não podemos, Pai. Então, faça, Senhor, através de nós, que o Senhor seja Deus através da vida de cada um neste lugar. Que cada um, Pai, possa ter uma experiência única, individual com o Senhor. Que o Senhor possa testificar no coração de cada um que é filho do Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu não sei se eu